passo a passo de como fazer suporte para flores gigantes de EVA utilizando carpete. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festas. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse suporte aqui, ó, para flores gigantes. E a gente vai fazer duas versões. Uma que você pode desmontar e montar aqui o seu suporte, ó, que facilita o transporte, é fácil de você manusear, é fácil aí para você que trabalha com pega e monte de local, porque as pessoas vão conseguir levar em qualquer carro. E o outro é esse suporte que a gente faz ele fixo, que também você consegue levar em carro pequeno. O gigante está chegando com mais força ainda agora no ano de 2023, inclusive é uma tendência também já para o ano de 2024. E vamos embora para você arrasar aí nas suas festas. Te garanto que você vai fazer e vai ser o maior sucesso. Então vamos embora pro vídeo, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. E já tô eu aqui, ó, com minha bancada toda preparada para te mostrar os materiais que a gente vai precisar para o nosso vídeo de hoje. Se você tá aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar bem rapidinho como funciona. Não precisa você anotar nada, porque eu vou deixar tudo listadinho aqui na descrição do vídeo. Além disso, eu deixo um post lá no nosso Instagram, aqui ó, no @canal Você Faz, Você Decora. E lá você também acha o post carimbado assim com o nome materiais, e lá tá listado e fotografado todos os itens para você agora se preocupar só em assistir o vídeo, aprender todos os truques, pegar aí todas as dicas que eu vou te dar. Então chega aqui de pertinho para eu te mostrar os itens que a gente vai utilizar hoje. A gente vai precisar do fogãozinho, e a outra opção é você usar o soprador térmico. Vou precisar de uma luvinha dessas de construção, vou precisar de arame, pistola e bastão de cola quente, vou precisar de uma trena, da serrinha de cano, vou precisar de um alicate de corte, pregos, vou precisar da tesoura, régua e caneta, gesso em pó, uns caquinhos de pedras, um balde plástico, o nosso molde da nossa folha, carpete verde e os canos PVC. E aí eu estou usando o de 20 e o de 25 milímetros. Então esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. A primeira coisa que a gente vai fazer, a nossa primeira etapa aqui na construção da nossa base, é a gente preparar a estrutura. Então eu vou marcar aqui no balde 10 centímetros. E aí eu vou usar a régua e uma canetinha para poder facilitar o corte. Como esse é um balde de plástico, eu vou fazer aqui o corte com a minha serrinha de cano. Existem várias formas de a gente fazer essa base aqui do suporte. Eu gosto muito de utilizar esses baldes. Esses baldes são baldes de margarina. Inclusive a gente consegue ele comprando nesses locais que vendem tonel, balde, esse material de reciclagem. Você encontra fácil. Tem algumas padarias que também vendem pelo preço muito baratinho. Ou você pode usar qualquer outro recipiente que seja de plástico e dê suporte. Eu gosto muito de utilizar ele porque ele é além dele ser firme, ele ser duro, evita de quando a gente faz a base só no cimento e depois desenforma e deixa a base só no cimento, no gesso, corre o risco de quando bate no transporte quebra. E assim vai dar uma proteção muito melhor à peça. E aí a gente sabe, aqui você sabe que eu trabalho com muita locação, muita gente trabalha com pega e monte, então acaba que esse material vai e vem para muitos lugares, para muitas festas. Então quanto mais reforçado a gente fizer, melhor vai ser. A gente vai ter menos dor de cabeça com manutenção, e aí vai todo mundo ficar feliz no final. E é bem legal porque é uma base fácil de fazer. Você não tem aí problema nenhum de estar conseguindo esse balde ou outro balde aí que você tenha. Você pode usar também uma lata. A lata só é um pouquinho mais difícil de você cortar, deixar ela nesse tamanho, mas você também consegue fazer tranquilamente em relação a isso. Truques de segurança para que a peça fique aí, ó, bem legal. Vou pegar prego, e aí eu tô usando aqui, ó, esse prego é o de 2 por 11. É um prego que tem mais ou menos aí 3 dedinhos, ó. E aí o que é que você vai fazer? Você vai esquentar ele aqui no seu fogãozinho, porque eu vou te ensinar um truque para reforçar. Se a gente fizer ou gesso, ou de cimento branco aqui dentro, e deixar ele livre, quando a gente pegar
ele vai soltar aqui do balde. E a tendência é a gente deixar ele bem firme, para a gente não se preocupar com isso de ter problema de manutenção mais na frente. Eu vou fazer 2, porque aqui eu vou te ensinar 2 formas de você fazer esse mesmo suporte. Um, se você tem peg-monte, aí peg-monte a gente tenta facilitar o máximo o transporte das peças, você pode usar ele de um formato. Se você vai fazer para você, que é uma coisa mais prática, você pode fazer o outro formato, mas no final você vai ver que vai ficar os dois idênticos, apenas um vai desmontar melhor e o outro vai ficar com as hastes todas presas. Eu uso sempre o fogãozinho elétrico. Eu tenho esse fogão e ele quebra muito galho meu aí de decoração. Mas outra forma de você usar para você fazer as flores gigantes, fazer esse esquente que a gente precisa dos materiais, você pode usar o soprador térmico. Ó, ele é da Wonder. Estou esquentando meu prego. Muito cuidado aqui porque ele está pegando fogo. E eu vou colocar, ó, 5 preguinhos aqui ao redor do meu balde. Muito quente, viu, gente? Muito cuidado. Tô dando aqui, ó, um dedinho, porque ele precisa ficar em contato com o gesso. 3, 4, 5. Um caiu aqui, deixa eu botar ele de volta. Esses preguinhos aqui, ele vai ajudar na sustentação do gesso. Você vai ver aqui o truque, como é que ele vai ficar aqui no nosso balde. Vou fazer isso no outro logo. E ó, preguinhos aqui no balde, o que é que eu vou fazer agora? Com a ajuda da pistola de cola quente, enquanto a pistola de cola quente esquenta, vamos adiantar aqui o nosso vídeo. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Peguei, cortei 3 pedacinhos de cano. Esses suportes são para 3 rosas. Você pode fazer ele com quantas rosas você quiser. Eu cortei 15 centímetros, que a gente vai colocar eles aqui em uma dessas bases. E aí essa base que a gente vai usar esse caninho, ela vai ser a base bem desmontáveis. Porque eu vou ter os bastões aqui com a minha rosa, e quando eu for transportar eu tiro, e quando eu for montar eu boto ele aqui nessa base que tem que ser. Ela tem que ser um pouquinho mais alta do que o balde. E aí eu vou usar 3, e 3 a gente vai usar porque a gente vai fixar diretamente no gesso. Um truque, toda vez que você for fazer uma base dessa, se você for utilizar ou gesso ou cimento, o ideal é você fazer esse truquezinho aqui na base do cano. Porque se eu deixar o cano sozinho e colocar argamassa ou gesso, quando secar, que eu for transportar e eu pegar pela haste, ele vai soltar. Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o mesmo prego que a gente colocou no balde, vai esquentar e a gente vai botar aqui no pezinho da nossa base. É importante nesse caninho curto você botar ele com uma diferença de um dedinho, porque a gente vai encaixar um cano. Então se você botar ele muito para cima, esse cano que vai encaixar, ele vai ficar com uma profundidade menor. Então você vai tirar um dedinho aqui de baixo e você vai enfiar o prego nele. Eu vou fazer isso nos 3 pequenininhos e vou fazer isso também nos 3 grandes, que são os 3 que a gente vai botar aqui na nossa base. Tudo isso aqui, gente, são truques que a gente fala de montagem mesmo, né, de bastidores, que ninguém vê. Mas são esses truques que facilitam muito a vida da gente. Eu trabalho com locação há muitos anos, e o desafio de quem trabalha com locação, com peg-monte, é essa manutenção constante que a gente precisa fazer nas nossas peças. Então eu tenho feito esses truques e tem facilitado muito. Vem ver aqui para você ver que são truques fáceis, mas que fazem toda a diferença. Preguinhos aqui na base, tá vendo? Ó, um dedinho aqui de baixo, 5 preguinhos ao todo. Aqui do mesmo jeito, ó, eu botei bem na pontinha dos caninhos que vão ficar aqui, ó. Essa é o esquema. Então, quando a gente preencher com gesso, o preguinho ele vai sustentar. Mesmo que eu puxe aqui, o cano não vai soltar da base, porque o preguinho vai impedir dele fazer isso. Do mesmo jeito eu botei nos canos, que são os canos que a gente vai pregar aqui direto. Então essa base ela vai ficar fixa com o cano até em cima. E essa vai ser a base desmontável. A mesma base a gente vai fazer 2 versões para vocês verem que
é possível a gente facilitar aí o transporte. Para dar mais segurança, o que é que eu vou fazer? Ó, com pistola de cola quente, eu vou aqui pelo lado de fora, dar um pontinho de cola, porque às vezes o prego tá muito quente, né, para poder entrar. O que é que acontece? Ele faz um furinho maior do que o prego. E aí se a gente for, quando a gente for encher com gesso, então vai vazar por conta dessa perfuração que ficou mais folgadinha do que a largura do prego. Então, ó, dá um pontozinho de cola, esse é outro truque. E aqui eu sempre gosto de dar um pontozinho de cola só pro preguinho não afastar quando a gente estiver montando. Então é só um truquezinho mesmo para facilitar aqui o processo. E agora a gente vai modelar aqui o cano. E qual é a intenção? Deixa eu mostrar um aqui para vocês antes, que eu já modelei para vocês verem a diferença. Pra gente não deixar os cabos retos, e aí ele foge muito do natural da rosa, a gente vai fazer pequenas curvas. Já tá com preguinho, ó, pequenas curvaturas para que eles fiquem mais parecido com um pé de rosa natural. Então olha só, são dobras que a gente faz no cano. E aí o que é que eu lhe aconselho? Sempre nessa partezinha aqui de cima do cano, que é a parte que vai encaixar a rosa, você dá uma quebradinha para que quando a gente colocar a rosa fique mais viradinha para as pessoas, não fique essa rosa reta. Deixa eu mostrar para vocês aqui na prática, para vocês entenderem bem certinho por que essa curva aqui na parte de cima é importante. Ó, eu tô com o meu cano reto, então quando eu encaixo a rosa, ela fica olhando assim para cima. Quando eu dou a curvatura, que eu dou essa dobradinha aqui no cano, eu já deixo ela olhando mais para cima. No efeito da fotografia da festa ou na decoração, essa quebradinha que a gente dá em cima, ela faz com que as rosas fiquem mais viradinhas para as pessoas. Fica mais bonita e mais natural. Então em todos os 3 canos, eu vou sempre fazer essa curvinha em cerca de 20 centímetros só, que é mais ou menos um palmo. Então aqui, ó, eu vou esquentar o cano. E aí você pode usar também o soprador, que dá muito certo. Eu uso o caninho e vou rodando, ó, aos pouquinhos. É um processozinho de paciência, mas que vale muito a pena você fazer, porque o efeito é muito legal. Eu digo que para todos os materiais que a gente trabalha com decoração, esse foguinho, esse fogãozinho elétrico, ele é o melhor. Com ele eu consigo fazer a massa das forminhas de doce. Inclusive a gente já utilizou ele para fazendo forminhas de doce, tanto de papel como de tecido. Inclusive tem aqui no canal vídeos onde eu te ensino a fazer isso. A gente utiliza o fogãozinho para aquecer as pétalas. A gente também já utilizou ele demais para fazer as flores. Esquentar prego. É uma infinidade de coisas que a gente tem, que a gente consegue utilizar ele. Por isso que eu dou preferência sempre, se você, por exemplo, não tem nada, vai comprar. Olha só, entortei aqui, ó, o cano amoleceu. Eu sempre uso luva, porque eu preciso dar um apertinho aqui no cano. Então com a luva ela protege melhor. E olha só, dei a minha curvinha. Precisa ficar segurando um pouquinho, senão o cano volta, até ele voltar para a temperatura. E nessa menorzinha eu vou fazer só isso. Como é um cabinho de 80 centímetros, inclusive as medidas estão aí. Eu comprei 3 metros de cano, cortei um com 80, um com 1 metro e um com 1,20 m. Então é o tamanho que a gente vai precisar, mas aí você pode fazer do tamanho que você quiser. Vou repetir esse esquente aqui nos outros. E nesses maiores, além de eu dar a curvinha aqui em cima, eu vou dar uma curvinha no meio. E sempre, ó, intercalando os lados, para que ela fique bem parecida com o natural. Vamos produzir aqui o nosso caule aqui da nossa rosa. O que é que eu vou fazer? Vou tirar a tira de mais ou menos 2 dedinhos, que a gente vai fazer a cobertura do cano. Eu gosto muito de utilizar o carpete pela questão da durabilidade. Ele é um pouquinho mais grosso do que papel. Eu não sou muito fã do papel crepom,
porque o papel crepom, além dele ser muito frágil, ele desbota com a luz mesmo do ambiente. Então eu gosto muito do carpete, porque o carpete, por exemplo, se molhar não tem problema. Se você utilizar o papel crepom, você vai baratear, mas ele não pode nem sonhar com um pinguinho de água, porque além de manchar, ele vai soltar. Você pode utilizar o EVA para fazer esse mesmo trabalho que a gente vai fazer, tanto das folhas como da enrolagem dos caules. Eu gosto muito do carpete, esse verde mais escuro, porque ele se aproxima muito com as cores da rosa mesmo do natural. Então eu tirei tiras, e aí para cada galho de rosa, para cada unidade de rosa, eu vou precisar de 3 folhas. Então eu vou riscar e vou cortar aqui 3 folhas, porque a gente vai montar um galho aqui para vocês verem, e depois eu vou repetir esse processo nos outros. Então, ó, risca. Eu vou cortar aqui diretamente com o meu molde. Vou riscar aqui as 3 folhas. O carpete você consegue recortar ele com uma tesoura de boa, sem dificuldade nenhuma. Inclusive essas rosas que a gente vai montar no final aqui, o nosso suporte, ela já está disponível aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, então procura um dos vídeos. Essas rosas elas estão disponíveis no Super Molde. O Super Molde é a aula impressa, inclusive com os moldes em tamanho natural. Aí você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é esse WhatsApp aqui, ó, que tá lá no nosso Instagram também, para você adquirir os moldes aí por um precinho super legal e receber aí na sua casa. Eu digo Super Molde, a gente fez a pedidos de muita gente que queria ter o acesso aos moldes. Às vezes não tem muita habilidade, tem dificuldade de impressão aí na sua cidade. Então o Super Molde ele vai lhe ajudar muito. Você vai comprar o Super Molde, é a aula impressa com todos os passos da montagem das rosas. E aí tem junto os moldes em tamanho natural, que aí é só você, ó, recortar e meter brasa e produzir as suas rosas. Toda a folha da rosa, ela tem esses dentinhos aqui no final. Então com a tesoura mesmo eu vou fazer uns picotezinhos aqui nas folhas, fazendo uns dentinhos mesmo. Eu nem risco, vou de olho. Mas aí você não tem tanta habilidade de cortar direto, você pode riscar. Mas é super fácil, é uns dentinhos mesmo. Vem ver aqui de perto, ó, a diferença, tá vendo? A folhinha da rosa ele tem isso. Então o que é que eu pego? Com a tesoura mesmo eu vou e dou umas entradinhas aqui, ó, fazendo esses picotezinhos, só para dar esse charme na folha. Como a gente tá utilizando o carpete, e o carpete já é bem na cor aqui da rosa, eu não vou fazer nervura nenhuma. Vou deixar a rosa ela assim lisinha, e aí a gente vai agora para a colocação do arame. Tô aqui com arame. Esse arame precisa ser um pouquinho mais grosso. Eu gosto sempre de utilizar para fazer essa moldagem aqui das folhas, o arame número 14, porque a gente consegue cortar ele fácil e ele consegue fazer uma moldagem legal. O que é que eu vou fazer aqui? O tamanho do arame vai variar de acordo com o tamanho da sua folha. Então eu vou usar aqui a minha folha, ó, como o tamanho padrão. Eu preciso que ele fique aqui na folha quase que na totalidade da folha, que é para poder a gente fazer a curvinha. E aí aqui eu vou tirar 20 centímetros aqui do arame. Então eu vou cortar, ó, 2 pedaços iguais. E vou cortar um pedacinho. Em vez de 20 centímetros passando, eu vou cortar mais 10 centímetros. Então, ó, vai ser um pedacinho maior. Com a mão mesmo, ó, eu vou tentar deixar eles o mais retinho possível. Ó, tenho dois do mesmo tamanho e um passando aqui 10 centímetros. O que é que eu vou fazer agora? Ó? Cortei, ó, 2 tirinhas, mais ou menos de um dedinho. E vem aqui de pertinho para você ver qual vai ser o processo que a gente vai fazer agora, pra gente encapar aqui o nosso arame de uma forma bem fácil, bem simples, e que vai ficar lindo quando a gente montar a nossa rosa.
tirinha de um dedinho, do tamanhozinho do nosso arame, tá vendo? Por isso que a gente deixa o arame bem retinho para facilitar aqui essa colagem. E eu vou vir com uma pistola de cola quente e vou pistolar já com o arame aqui, ó, em todo, melando inclusive o arame, tá vendo? Em toda a parte do carpete. E aí eu vou vir com outro pedacinho de tirinha da mesma grossura e vou fazer aqui meio que um sanduíche com arame no meio. Então, o segredo é você mirar aqui para o arame ficar bem no meinho. Passa a cola melando os dois lados do carpete, inclusive o arame, para ele ficar bem firme, bem preso aqui no meio. Então a gente vai, ó, fazer meio que um sanduíche aqui com os 3 arames, que é para poder a gente fazer os caules das nossas folhas de uma forma bem simples, bem fácil, bem prático e bem rápido. Olha só, fica meio que uma haste. Agora eu vou pegar a minha folha, vou marcar aqui, ó, o ideal é que a gente corte o arame para a folha vir, para esse pedacinho aqui, vir até aqui no início da folha. Então eu vou, ó, passar a cola. Capricho bem agora, essa colagem é muito importante, porque é para poder não ficar soltando. E aqui eu vou pregar bem no meinho aqui da folha. Ó, fiz isso aqui nas outras duas, por quê? Porque eu vou dar agora essa curvinha, ó, que a folha tem. Por isso que o arame precisa vir até aqui, para a gente conseguir fazer essa curva, deixando a folha, ó, com esse aspecto natural. Olha só que lindo. Para cada haste a gente vai precisar de 3 folhas. Deixa eu desamassar aqui para vocês entenderem o que é que a gente vai fazer agora. Tenho 2 folhas de um mesmo tamanho e uma folha maior, lembra? Ó, 2 do mesmo tamanho e uma um pouquinho maior. Essa que tá maior, eu vou colocar ela aqui no meio, ó, para quando a gente montar a rosa, ela ficar nesse esqueminha. Então eu juntei aqui embaixo as 3 e agora a gente vai encapar aqui a nossa haste. Lembrando que o prego que tá aqui na ponta tem que ficar para a parte de baixo, então a gente vai começar aqui na parte de cima. Vou dar uma melecada aqui com cola bem na base, para aí a gente começar a enrolar aqui o nosso carpete. E aí eu vou dando pontos de cola para que o carpete ele vai ficando bem firme. E aqui eu vou em espiral, descendo aqui com o carpete, cobrindo aqui o cano. Vou fazer um acabamento depois aqui na parte de cima para vocês verem. Mas aqui, ó, não tem mistério. Esse é o menorzinho, é a minha base menor. Então aqui na curvinha do cano, ó, vou dando um pontozinho de cola no cano. E aí vou enrolando aqui o carpete. Terminei, uma tira. Colei, dou um aperto, ó. Vou pegar um pedacinho e vou fazer esse acabamento aqui em cima, para o cano ficar todo escondidinho e eu reforçar essa parte aqui da colagem. Quando a gente colocar a rosa, isso nem aparece. Mas aí a gente deixa o carpete aqui, ó, bem na pontinha do cano. E aqui eu vou continuar. Vou marcar mais ou menos aonde daqui de cima que eu vou botar minhas rosas. Vou colocar lá aqui, ó. Então eu vou continuar colando aqui o carpete. O carpete, como eu falei, a cola quente ele absorve bem no cano. Então é muito legal a gente trabalhar com ele. Você não tem um carpete, você pode utilizar uma fita de cetim, também dá muito certo. Era no verde. E agora eu vou vir, ó, e botar as 3 folhas. O que é que eu vou fazer, ó? Vou deixar um pedaço aqui de 4 dedos passando, para que essa amarração aqui do carpete, ela pegue essa partezinha aqui. Vem ver o que é que eu tô fazendo aqui de pertinho para você entender. Isso aqui, tá vendo? Para que fique bem reforçado, eu passei quase 5 dedos aqui, tá vendo? Ó, do arame das 3 folhas.
E aqui eu vou caprichar na colagem. Para que ele fique bem seguro. E sempre que terminar, não tem problema. Faz a emenda aqui com a cola. E continua enrolando da mesma forma. Nessa parte aqui que eu prendi o arame das folhas, a gente capricha na colagem, que é para poder ficar bem seguro e bem firme. Então, tá vendo? Eu colei, enrolei bem, colei. E aí eu vou enrolando dessa forma. A gente vai ter a haste aqui da folha bem resistente. E sempre passando colinha aqui, ó, no cano. E aperta bem. O carpete é bom porque você pode apertar sem medo. Ele vai ficar bem firme. Não precisa eu ir até o final, porque a gente vai depois botar no suporte. Pode deixar aqui, ó, mais ou menos uns 5 centímetros antes do prego. Porque quando a gente botar o gesso no balde, na parte de baixo do suporte, ele dá. Então olha só o que foi que eu fiz aqui, ó. O meu caninho aqui em cima. Deixa eu afastar as folhas para vocês verem melhor. Olha só. Aqui enroladinho das folhas, ó, super seguro. Aqui ele tá bem colado, ó, é a parte 5 dedos, já vendo que o arame das folhas está aqui cobertinho. E olha só. Tô aqui com minha base, vou dar agora uma ajeitadinha aqui nas folhas. Do mesmo jeito eu vou dar uma torcidinha nos arames para eles ficarem bem natural. Geralmente um talinho de rosa ele vem assim com 3 folhinhas, por isso que a gente trabalha com 3. É bem característico mesmo do natural da folha. E olha só, a nossa haste como ela tá bonita. A gente vai repetir isso nas outras. E aqui, ó, eu vou encaixar a minha rosa. Olha só como fica bonito. Olha. Vamos repetir isso para poder a gente montar o nosso suporte. 3 hastes aqui prontinhas. Fiz repetir o mesmo processo que eu mostrei para vocês na primeira, repetir na segunda e na terceira. Então o que é que a gente vai fazer agora? Basezinhas aqui, ó, tô com meus 3 caninhos pra gente montar as duas. E aí eu vou preparar o gesso. Gesso, eu costumo dizer de que gesso é o mais barato, o mais fácil da gente preparar e o mais fácil também da gente encontrar. Hoje gesso você encontra em saquinhos pequenos, em lojas de materiais de construção. Então é fácil você encontrar em qualquer local. E é fácil também de preparar. Eu sempre uso a mesma quantidade de gesso com a mesma quantidade de água. Como aqui é um fundo de um balde, eu posso preparar a minha mistura diretamente aqui no meu recipiente. Então, para cada recipiente, eu vou colocar 5 quantidades de gesso e depois 5 quantidades de água. Vou colocar a água e vou mexer bem. Mistura de gesso não tem segredo, né? Só o gesso e a água. E aí a gente vai misturando. Como eu tô fazendo ele dentro aqui do recipiente que é grande, eu não preciso deixar ele muito ralinho. Pode deixar ele uma papinha mais grossinha, porque aí facilita. É mais rápido, né? O endurecimento. E o endurecimento a gente vai ter que acompanhar bem certinho aqui, por conta da colocação das hastes. Não precisa encher até a boca, certo? Deixa aí 2 dedinhos, que já é suficiente aqui pra gente fixar as hastes. Tem um truque que a gente consegue fazer aqui na nossa base. Se você precisar que a base fique mais pesada, aí você pega umas pedrinhas. Eu tô usando aqui até caco de telha, pedrinha mesmo, pedaço de tijolo, e você, ó, enche aqui o recipiente com pedra, porque ela vai pesar e a base vai ficar bem firme. Então, por exemplo, se você for usar as suas flores em local que venta muito, ao ar livre, então você faz isso, porque a base ela vai ficar bem mais firme, bem mais segura do que você deixar só com o gesso. Você pode usar inclusive aquelas pedrinhas de construção, as pedras a fundo aqui, ó, na base, que você nem vê. Vou começar aqui, ó, pelas do caninho.
Vou distribuir elas aqui e esperar secar. Eu fiz aqui bem no meinho. Deixei elas bem firmes aqui no fundo do balde. Vem ver de pertinho aqui como ficou essa primeira base da gente. Aqui eu botei a cola, mas ainda ficou vazando, tá vendo? A gente bota a cola justamente para não acontecer isso. Como o gesso é líquido, acabou que vazou aqui na mesa. Mas olha só a nossa base. Os caninhos, aqui tá vendo que você nem vê as pedras. Deixei 2 dedinhos ali, ó, não precisa encher até o fundo, que a gente vai fazer um acabamento aqui no meio. E aí a gente vai fazer essa outra base com essas hastes que vão ficar fixa. Segunda base aqui já prontinha com gesso. O gesso já tá começando a endurecer. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou começar a posicionar as minhas flores aqui na base. Qual é a recomendação que a gente tem nessa base? É que a gente faça a fixação já com as rosas. Por quê? Porque aí eu vou conseguir colocar a minha base exatamente na posição. Trocar aqui que eu vou começar com a florzinha menor, mais baixa eu vou colocar na base mais alta, no ferro, no suporte mais alto. Eu vou começar a dar da maior para a menor. E aí, ó, vou colocar a média. E a mais baixa, a grandona. Isso o primeiro suporte que a gente fez, você não precisa trabalhar dessa forma. Você pode deixar para testar com as rosas depois, porque a base ela movimenta, né, a do cano. Essa não. Essa a gente vai ter que colocar já aqui, ó, na posição que a gente quer a rosa, para poder endurecer. Dá um trabalhozinho maior, mas é necessário para que a gente consiga deixar as rosas no suporte na posição que a gente queira. Então eu posicionei lá em cima e agora eu vou esperar secar para que a gente tenha as rosas aqui bem posicionadas. Quanto mais molinho você fizer o gesso, mais ele vai demorar a secar, a endurecer, na verdade, né? Então deixa ele um pouquinho mais paposo, que aí ele endurece mais fácil. Aqui já está quase pronto, já está bem firme. Inclusive eu acho que eu já posso soltar, que ele está bem seguro. O gesso em si ele vai passar alguns dias secando. A gente tem uma camada grossa, né, uma espessura grossa, então ele vai levar alguns dias aí para secar, mas a gente pode trabalhar nele sem problema nenhum. Aqui eu melei, ó, propositadamente o carpete, e aí a gente pega um copinho com água mesmo, ó, e com a escovinha de dente a gente vai passando e a gente consegue tirar essas marquinhas do gesso que a gente ficou. Essa é a vantagem da gente trabalhar com carpete, porque o carpete ele aguenta, ele aqui tá colado, né? Então ele aguenta a gente limpar com paninho úmido, com a buchinha, e deixar ele todo novinho quando a gente for usar. Então essa é mais uma das vantagens da gente estar usando o carpete para a gente fazer o nosso suporte. Um outro truque para você trabalhar com gesso é, se por acaso ficar um pouquinho folgado, você balançou, então ele não ficou muito firme, o que é que você vai fazer? Você vai preparar um gesso bem ralinho, pode deixar a mistura bem ralinha, e aí você vai colocar aqui por cima dele. O gesso ele adere um no outro, e aí essa misturinha que você colocou, o gesso vai fazer com que essas brechinhas ela suma, e aí a gente vai ter um suporte aqui bem fixo, bem joinha pra gente trabalhar. Vamos agora fazer aqui a cobertura aqui da nossa base, né? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar uma tira, e aí eu vou fazer aqui de olho. Não vai ter aqui muito mistério. Eu vou cortar uma tira aqui mais ou menos. Deixa eu pegar a régua para vocês não terem dúvidas. Vou cortar aqui uma tira de 12 centímetros. E eu vou tirar aqui uma tira do carpete. Deixa eu medir aqui para vocês verem. Tô tirando uma tira de 30 centímetros. Pra gente fazer aqui nossa primeira decoração. Aqui eu vou fazer como se fosse um gramado. Tô cortando de olho mesmo.
Espera aí que eu vou mostrar para vocês entenderem o que é que a gente vai fazer. A gente vai tentar camuflar o máximo que a gente puder essa base. E aí a gente vai continuar usando o carpete para que ela fique bem uniforme. Então eu fiz mais ou menos como se fosse uma graminha. Ó, fiz isso aqui, ó. A gente vai fazer 3 pedaços desses. Desse que a gente vai enrolar ele aqui no pezinho do nosso cano, fazendo como se fosse essa graminha. Olha só como já dá um charmezinho aqui. Então a gente vai fazer 3. Vou repetir aqui esse processo 3 vezes, porque a gente tem 3 hastes. E aí se você for trabalhar com mais hastes ou menos hastes, aí você repete de acordo com o número de flor que você esteja colocando aí no seu suporte. A gente vai usar muito essa graminha para fazer a decoração aqui da nossa base. E aí eu vou tirar uma tira de 20 centímetros. Vocês já vão entender aí o que é que a gente vai agora começar a fazer. Tirei aqui uma tira. Essa tira ela precisa abraçar aqui a nossa base, tá vendo, ó? Olha só como já dá um charme aqui a nossa base. Vou com a pistola de cola quente. A cola quente adere bem à base porque é plástico. O balde é de plástico, então ela vai ter uma aderência boa, ela vai colar bem. E aí eu vou usar a cola quente mesmo. E aí vocês vão ver que eu fiz passando, porque a gente vai dar uma dobrada aqui pra dentro. Então eu tô passando cola quente aqui em toda a base. E tô colando o carpete, ele bem rente aqui, ó, com a mesa que vai ser o chão, né? Estiquei bem para ficar bem firme. Tirar aqui a rebarba. E aqui eu vou colar, fechando aqui o carpete. Então ela tá bem rente aqui com a minha base. E aí eu vou dobrar ela aqui pra dentro, ó. Quando eu dobro, chega aqui pertinho pra você ver, pra você entender o que é que eu tô fazendo. Eu tirei o dobro, tá vendo? Eu tirei com 20 centímetros pra ficar 10 da base aqui e 10 sobrando. Aqui eu vou passar a cola aqui na beiradinha do balde. Uma pistolada rápida e vou dobrar aqui, ó. E vou dobrar o carpete aqui pra dentro. E tá vendo que ficou essa brechinha aqui do gesso branco? Eu vou pegar os pedacinhos aqui do carpete. E aí com a cola, nesses pedacinhos mesmo aleatórios, ó, eu vou pregando aqui e fechando essas brechinhas que ficou aqui na base. Vou esconder mesmo aqui toda essa brechinha do gesso. A cola quente, ela adere bem ao carpete. É muito legal a gente trabalhar com ela. Tem gente que gosta de trabalhar com a cola de contato, que é aquela cola que a gente antigamente chamava cola de sapateiro, né? Mas ela demora um pouquinho mais a secar. Eu gosto da cola quente porque a gente consegue trabalhar com ela rápido, né? Ela seca rápido. Agora o que é que eu vou fazer? Vou passar uma lixa de cola aqui, ó, só na basezinha aqui da minha graminha. E aí eu vou vir com ela e vou enrolar aqui bem no pezinho do cano aqui na base. Aqui ela fica, esse matinho
aqui no pé. Olha o charmezinho que isso aqui tá dando. Vou repetir nos outros. E para finalizar, eu peguei duas tiras, tá vendo? Uma mais estreitinha e uma mais larga, porque a gente vai trabalhar uma sobreposta assim a outra. E eu vou fazer a mesma graminha, tá vendo? Tanto na fininha. Se você preferir, você pode marcar, ou se não vai fazendo como eu tô fazendo no olho. Não precisa ser muito certinho, porque a gente vai simular a grama, né? Então não precisa estar muito idêntica aqui é uma folhinha da outra. Eu vou fazer isso na pequena e vou fazer isso aqui na grande do mesmo jeito. A gente já tá chegando no finalzinho aí do nosso vídeo. Então se você tá aqui até agora, muito obrigado pela sua companhia. Fico muito feliz. Não deixa aí de comentar o que você achou do vídeo. Se você tem alguma sugestão, se tem alguma peça que você queria aprender, então deixa aí nos comentários. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Vamos fazer o canal aí bombar. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe aí que adora festa assim como a gente. A gente sempre tem uma amiga que é decoradora, um amigo, ou aquele familiar. Então não deixa de compartilhar. Você pode enviar esse vídeo aqui pelo YouTube, você pode enviar esse vídeo pelo Facebook, você pode enviar esse vídeo pelo WhatsApp. Joga aí no grupo da família, das festeiras, dos festeiros da família, pra gente arrasar aí na produção das flores gigantes que estão vindo aí com força total agora em 2023, 2024. Tem muita coisa linda que a gente vai produzir com elas ainda aqui. Então, ó, cortei graminha fininha, graminha aqui mais altinho. O que é que a gente vai fazer agora? Passar a cola aqui no pezinho. E aí a gente vai colar nesse dentinho que a gente deixou aqui do balde. Lembra que a gente virou e aí a gente caminha já agora pro final. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram. No Instagram tem muita coisa massa. Tem os posts com os materiais de quase todos os vídeos. Então vai lá, dá uma pesquisada. Tem link para você conversar comigo, para você trocar uma ideia pelo WhatsApp. Tem o nosso e-mail. Então tem todos os contatos para a gente conversar aí no canal. Então eu vou fazer isso ó, do mesmo jeito. Estou dando só uma linhazinha de cola. Vou colar aqui ó, um sobreposto no outro, que é justamente para dar essa ideia do gramado, né? Mais alto e mais baixo. Você pode fazer isso com EVA. Eu gosto muito desse resultado. Acho que ele na festa. Inclusive, acompanha a gente lá no Instagram para você ver esse suporte prontinho na festa. Deixa eu te mostrar o outro como ficou também muito legal. Olhando assim ele fica bem parecido com o outro, né? Mas deixa eu te mostrar que esse é o que a gente fez ele desmontado. E olha só como facilita o transporte. A base é um pouquinho pesada, porque a intenção é de fato com que ela sustente, né, o peso das flores. Tá aqui cheio de fiapo de cola, mas depois eu limpo. Mas vem ver como é que ela é fácil, como ficou muito legal. Eu particularmente prefiro trabalhar com essa aqui, com as flores desmontáveis, porque facilita muito o transporte, né? Fiz do mesmo jeitinho, ó, 3 folhas. Olha só. Quando a gente colocar aqui, a gente vai dar uma trabalhada, né, no arame, dar uma torcidinha, dar aqui uma quebradinha para ficar o mais natural possível. Geralmente a gente trabalha com 3 rosas, que é realmente a folhinha da rosa, né, para que fique o mais parecido possível. E olha só como o nosso suporte fica bonitinho com as rosas. Chega aqui para você ver como é que eu fiz o acabamento aqui, igualzinho a esse outro. Então olha só, os caninhos, tá vendo? Eu cobri os canos primeiro. Fiz a mesma graminha aqui, ó. Fiz a mesma graminha nos 3, tá vendo? Vou mostrar aqui de cima. Os 3 canos. E aí, ó, quando eu enrolei, eu marquei exatamente
aqui o tamanho. Então quando eu coloco ele aqui, eu enrolo até onde ele esconde aqui, olha só. Fiz isso nos três, tá vendo? E esse é o visual que a gente vai ver no suporte. O suporte fixo, tá vendo? Ó, você vê que é a mesma coisa. Aqui, ó, eu enchi de pedacinhos de sobra mesmo do carpete, tá vendo? Colei bem direitinho. Aqui a gente dá uma arrepiadazinha pra ficar o mais natural possível. Aqui tá o fixo. Olha só, com as rosas. Esse suporte ficou maravilhoso. Eu adorei o resultado. Inclusive vou usar ele em uma decoração agora já esse final de semana. Então segue a gente lá no Instagram para você ver. Eu vou dar alguns spoilerzinhos da montagem. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso suporte aí das rosas gigantes. Se gostou, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like, deixa um comentário que eu quero saber o que você achou. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de festa, tá? Já eu tô deixando aqui, ó, no finalzinho mais vídeos para você assistir de flores gigantes, tá? Já, pessoal, um grande cheiro e até o nosso próximo vídeo. Tchau!